Olá, esse vídeo é parte integrante do projeto Integrador 6 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo para o curso de Engenharia de Produção, Polo Cidade Dutra. Os integrantes do grupo são Anderson de Moraes Araújo, Cláudio de Souza Raimundo, Clemilson José da Silva Clemente, Elias Silva de Menezes, Josinaldo Pereira de Souza e Mário César Fernandes. O tema desse trabalho é a virtualização dos processos construtivos na construção civil. Bom, o desafio inicial era trazer o tema da indústria 4.0 para a nossa área e a gente decidiu falar então nessa área da construção civil. Por que a construção civil? É um setor de constante crescimento no nosso país. A indústria da construção civil tem inúmeros incentivos do governo federal, dos governos estaduais, dos bancos de primeira e de segunda linha. E somado a isso, o nosso país tem um déficit habitacional muito grande. Nós temos muitas pessoas ainda necessitando de ter moradia, enfim. E a construção civil é um setor que tem muito ainda a agregar a este país. Bom, as empresas de construção civil, que são várias, elas são competitivas e tem alguns desafios na construção. Um deles é a redução de custos. Uma vez que eu reduza custos, eu consigo melhorar a minha competitividade. Outro deles é aumento de produtividade. Outro deles é mão de obra. Enfim, são vários desafios que fazem com que a construção civil possa ser mais competitiva, possa ofertar mais e mais produtos e mais suprir as demandas do nosso país. Né? Bom, esse estudo nosso tem como objetivo virtualizar um processo construtivo. Fazendo estágio ainda nessa área de engenharia de produção, eu pude identificar, nosso grupo identificamos, que as frentes de trabalho nas equipes do processo construtivo, essas frentes de trabalho se batem entre si e atrasam a obra. Uma não consegue interfacear com a outra. As frentes de trabalho por hora ficam até paradas enquanto outra resolve um trâmite para daí que ela possa retornar ao canteiro de obras. Isso, além de atrasar toda a obra, desperdiça materiais, algumas coisas precisam ser refeitas, porque fizeram, taparam, depois tem que reabrir, depois tem que quebrar, tem que refazer, enfim. E nós resolvemos gastar tempo no processo na parte de projeto, projeção, virtualização e simulação do ambiente construtivo, antes de partir para o canteiro de obras, antes de levar uma equipe para o canteiro de obras. Outro fator no canteiro de obras foi agregar as demais disciplinas. Né? Você tem a parte civil, a parte de elétrica, automação, climatização, hidráulica, enfim, todas essas disciplinas trabalhando em conjunto para que a gente pudesse ganhar tempo, reduzir desperdício, melhorar a produtividade, enfim. Esse foi o grande desafio. Bom, a primeira coisa que nós fizemos foi estudar um pouco mais sobre Design Thinking, Building Modeling, que é o BIM, Building Information Modeling. Nós trabalhamos um pouco mais de virtualização, enfim, e fomos estudar um pouco mais a fundo sobre isso. Identificamos que existem várias plataformas, várias ferramentas no mercado que auxiliam nesse processo construtivo e nós fomos em cima de uma que fosse facilitar a nossa vida. Bom, como se deu esse processo? Identificada o canteiro de obras que realizaríamos, foi num teatro, ele era uma sala de auditório que seria transformada num teatro e sala de concertos, onde teria que ter uma acústica específica, uma iluminação específica, uma climatização específica, e várias disciplinas teriam que trabalhar ali. O prazo era apertado, porque eles teriam um período de inauguração para fazer lá o seu espetáculo, e nós começamos lá com a concepção arquitetônica. Quando nós fomos conceber a arquitetura, já colocamos as outras disciplinas, já junto com os engenheiros de projeto, para que todas as disciplinas interfaceadas conseguissem já se compatibilizar entre shafts, eletrodutos, eletrocalhas, dutos, tubulações, fiações, cablagem, automações. E já na concepção arquitetônica, ainda em computador, ainda trabalhando com software, a gente já conseguisse ganhar e melhorar a produtividade ali e reduzir custos. Não precisaria quebrar, depois furar, depois perfurar, depois passar traçados novamente. Bom,
Colocamos isso num software específico e colocamos todas as disciplinas com seus desenhos e interfaceamos em camadas, de tal forma que a gente conseguiria suprimir ou expandir e perceber ali como seriam os fluxos das equipes. Nós dividimos em 4 grandes áreas e sub-áreas toda a planta construtiva, para que onde uma equipe estivesse atuando, a outra não estivesse ao mesmo tempo, ela estivesse trabalhando do lado, próximo e tudo mais, de tal forma que elas conseguissem em um fluxo, uma ir para a sub-área da outra e essa ir para a sub-área, e esse trabalho fosse contínuo, fosse constante e fosse concomitante, sem que uma interferisse no processo da outra. Tivemos algumas falhas durante o processo construtivo, sim, nós não levamos em consideração, apesar de estarmos vivendo uma pandemia, isso ocorreu exatamente agora, num período de pandemia, alguns colaboradores tiveram que se afastar por transmissão do vírus, nós tivemos problemas com chuva, umidade, calor excessivo em alguns segmentos, enfim, como a parte de energia que precisou ter, e climatização que precisou de temperaturas específicas para testes, enfim. Nós tivemos alguns atrasos nessa simulação, e isso teve que, durante o processo já de implantação, nós tivemos que parar e remodelar, né? Reestruturar e revirtualizar todo o processo para que a gente fizesse um restart, digamos assim, um recomeço do processo construtivo. Bom, ganhamos tempo? De certa forma, sim. Como eu disse no projeto, nós não tivemos tempo de entregar o relatório já no final da obra. Como a obra atrasou em mais de 20 dias, nós chegamos ao prazo desse relatório sem conseguir chegar ao fim da obra, mas já chegamos a 90% dela. A ideia é que se ganhasse prazo, sim, mas nós conseguimos reduzir custos. Nós fizemos um cálculo por alto, junto com a construtora, de uma redução de 10% do custo final com mão de obra. A gente conseguiu colocar essas equipes trabalhando sem ter que parar uma, retomar outra. Isso na diária de pessoal nós conseguimos ganhar. Nós não conseguimos estimar ganho de material, né, desperdício de material, porque a gente não conseguiu chegar ao fim dessa obra, ainda tinha alguns materiais a serem adquiridos. Bom, nossa conclusão. Falamos há pouco no início deste vídeo do déficit habitacional desse país e outros tantos déficits de construção civil, seja de infraestrutura viária, aeroportuária, pluviométrica, galerias de esgoto, enfim, tudo que abrange esse mundo da construção civil. Nós temos hoje, dentro desse canteiro, nós podemos identificar uma troca gigantesca de e-mails, informações que são inúteis, reuniões inacabáveis, assim, infindáveis, para discutir pequenos assuntos que foram percalços no decorrer da obra. E a gente percebeu que existem várias plataformas e várias ferramentas de simulação que não são implantadas. Por aí motivos, né? Incertezas, insegurança, custo, pessoal treinado para lidar com ela. Ainda existem muitos empreiteiros e mestres de obras que ainda lidam numa construção micro, né? E não em macro, lógicas, enfim. E a nossa conclusão é possível expandir muito o mercado da construção civil, é possível implantar ferramentas que são extremamente úteis já na previsão da escalabilidade do projeto, mas ainda falta para o nosso país uma política forte disso, né? Ainda falta no nosso país uma implementação maciça de TI, de tecnologia da informação no processo construtivo. Bom, ganho para a construtora, para a empreiteira de engenharia que nós trabalhamos, que chama Thermodata, ele percebeu um ganho de tempo. Isso ele conseguiu perceber, onde ele conseguiu não parar as equipes. Isso já foi em uma pequena obra que nós fizemos, de acho que 1.200 metros quadrados, a gente já conseguiu perceber um ganho de tempo. Como a gente estava implantando, é a primeira vez que a gente faz isso, nós não levamos em consideração alguns percalços, isso atrasou o nosso processo, mas que pode ser modificado. Mas está aí, Indústria 4.0 na construção civil, virtualização de processos, plataforma BIM, enfim, softwares que podem ajudar o construtor a antecipar-se aos problemas e que tende a trazer ganhos num futuro próximo ao nosso país. Espero que o nosso país possa ganhar muito com a informação, com a tecnologia da informação, quando a gente fala de canteiro de obra, quando a gente fala de tijolo, cimento e mão de obra pesada.